Abram suas Bíblias em Atos capítulo 6, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e nós vamos começar, ou continuar, diria eu, essa caminhada pelo livro de Atos. Já fiz algumas exposições, e comecei com mais intencionalidade, na verdade, a partir de Atos 3, caminhamos em Atos 3, Atos 4, domingo passado, no dia da visão, culto também maravilhoso, testemunho, palavras. Agradeço mais uma vez a todos os irmãos envolvidos, produção de culto, os testemunhos. Realmente foi um domingo inspirador para as nossas vidas. E preguei no final, no último versículo, versículo 42 do livro, ou do capítulo 5. E hoje nós vamos continuar Atos. E nós vamos passar, Fabrício, pasme você, esse ano todo, meditando no livro de Atos. Então, como igreja, nós vamos mergulhar no livro de Atos. Tem um plano até março já feito, Egésio. Nós vamos ter algumas pausas para os irmãos respirarem. Em novembro, dezembro, a gente vai dar essa pausa. Mas a gente quer mergulhar um pouco e entender melhor a vivência da igreja primitiva. E como pregamos a partir da igreja, no templo e nas casas, entender como o Senhor se moveu, o Espírito Santo se moveu, através da vida dos apóstolos, através da igreja primitiva. E o nosso objetivo como pastor, como liderança, através dessas pregações, é que a gente possa ser inspirado a partir da igreja primitiva e viver, obviamente, dentro do século 21, mas com princípios bíblicos e sendo inspirado, Guilherme, pela vida desses irmãos. Então, Atos, capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta, verso 5, agradou a todos. Então escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram-lhe e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Volta comigo para a parte A do verso 1, e é onde eu quero começar a palavra de hoje. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Maravilhoso a gente começar a entender, então, esse crescimento da igreja primitiva. A igreja primitiva, logo depois de Atos 2, começa essa expansão, as pregações de Pedro, as conversões a 3.000, 5.000, e a gente começa esse movimento de crescimento. E aí, essa palavra começa a aparecer pela primeira vez aqui, Grace, que é a palavra discípulo, de pelo menos 28 vezes que ela vai aparecer no livro de Atos, só que depois nós chegamos nas cartas e ela já não aparece tanto assim, porque a nomenclatura, diria eu, assim, nas cartas já passa aos santos, aos escolhidos, aos servos, como o Diego também mencionou no domingo passado. E o fato é que quando a gente olha esse número que ia crescendo de discípulos, pelo menos eu, Marcinha, sou levado a lembrar de Mateus 28, no ide do Senhor para os seus discípulos, diz: vão e façam discípulos. Façam discípulos nas nações, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinem-os a guardar as coisas que eu tenho mandado, ordenado a vocês. E o interessante é a gente pensar, então, que não estava crescendo aqui, pastor Edmilson, o número de crentes, o número de gente que ia no culto. Não, até porque a gente ainda não tinha essa figura ali do templo ou da igreja. A gente tinha reunião no pátio do templo, de casa em casa, como a gente falou semana passada. O que crescia mesmo, era o número de seguidores, de discípulos, de gente que olhava para Jesus Cristo dizendo: Ele é o meu
mestre, Ele é o meu Senhor, é Ele que eu quero obedecer. Eu não estou seguindo a placa de uma igreja, eu não estou seguindo um pastor, não estou seguindo um líder, eu estou seguindo a Jesus. E a função da igreja é nada mais, nada menos do que fazer discípulos. Nós temos tido a nossa classe na Escola de Impacto, a gente tem batido nessa tecla e nós vamos viver isso como igreja. Hoje falávamos um pouquinho da ideia do sacerdócio universal e como nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, Fabrício, não temos que apenas dizer, olha, vamos lá na igreja, vai ser muito bom, ou mandar ali um louvor, isso tudo faz parte, temos que orar, temos que interceder, mas acima de tudo temos que caminhar com pessoas ao ponto de formar Jesus nelas. A gente estava falando da evangelização discipuladora, da ideia da gente apresentar mesmo, semear essa palavra, jogar essa palavra na vida das pessoas, mas de cuidar dessa semente que lançamos. De você caminhar também com alguém que talvez já entregou a vida para Jesus, mas que precisa amadurecer, precisa avançar nessa frente. Porque discipulado não é só a gente ensinar conteúdo teológico, bíblico, isso é importante, importantíssimo, estamos com a classe também de teologia básica, mas acima de tudo, é ensinar como Jesus vai ser glorificado na sua profissão, no seu casamento, no seu dia a dia, nas suas relações. E crescia o número de crente, crescia o número de membros de igreja, não, crescia o número de discípulos. Nós compartilhamos hoje na classe pelo menos 6 características, 6 marcas de um discípulo de Jesus. Eu queria ler só 3 para vocês. João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A marca de um discípulo, ele precisa permanecer fiel à palavra de Deus. Um discípulo de Jesus, ele é fiel à palavra, ele permanece no lugar do mandamento, ele permanece no lugar da obediência. João 13:35, se você foi para João agora, capítulo 13, verso 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. A marca de um discípulo de Jesus é o amor mútuo, é o amor incondicional. É o amor que não depende da resposta, mas é um amor que inicia o perdão, a graça e a misericórdia, porque recebemos do Pai esse amor. João 15:8. João 15:8 vai dizer, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Frutificação é a marca de um discípulo. Se vivemos uma vida enraizada no Senhor, ligada à videira verdadeira, como João 15 vai falar, nós vamos dar não pouco fruto, Luiz, mas muito fruto. E esse fruto vai alcançar pessoas, esse fruto vai edificar a nossa casa, esse fruto não é só ganhar pessoas para Jesus, mas é frutificar em toda boa obra, é a santificação, a mudança, é a mudança do nosso comportamento e é o abençoar de vidas, é o evangelizar, é o alcançar pessoas para Jesus também, e não pouco, mas muito fruto. E é maravilhoso de ver como o crescimento da igreja primitiva então está ligado a esse formar de discípulos. Que não tinha a ver com se parecer com alguém ou seguir a Pedro ou os apóstolos. Tinha a ver com ser seguidor de Jesus. Minha pergunta então é, você é um discípulo de Jesus? Ou você tem formado discípulos de Jesus? Mais uma vez, capítulo 6, verso 1, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Como igreja, nós queremos ser uma igreja que gera discípulos de Jesus. Nós queremos te ajudar a crescer na fé, nós queremos te ajudar a crescer em santificação, a ser mais semelhante a Jesus. Mas não apenas você vir para esse lugar e viver isso, mas você saindo desse lugar, formar discípulos. Caminhar com alguém, abençoar alguém, chamar alguém para perto, orar por alguém. Dizer, eu preciso compartilhar isso contigo, porque é assim que a igreja cresce. O verdadeiro crescimento da igreja, ele está ligado a um relacionamento com Deus e não com um rol de membresia. Eu falo isso na nossa classe de membros, eu falo isso e tenho falado isso com os irmãos que vão batizar, com alguns. O batismo salva ninguém. Está num rol de membros da igreja também não garante o céu para ninguém. Eu li João 14:6, Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida, e não tem acesso a Deus Pai se não for por Ele, é Jesus.
Falamos que é importante o templo e as casas, domingo passado, fundamental. Mas acima de tudo é o nosso relacionamento com o Senhor, frutificando, amando, permanecendo na palavra, as marcas de um discípulo. Discípulos de Jesus têm marcas de Jesus. Discípulos de Jesus têm marcas de Jesus. Minha pergunta então é, você está disposto a ser um discípulo de Jesus? Essas características, essas marcas são visíveis na sua vida? Vemos outras, né, Grace? Vimos sobre renúncia, vimos sobre tomar a nossa própria cruz, vimos sobre amar ao Senhor Jesus acima de tudo. Se vocês não amarem a mim mais do que vocês amam pai, mãe, ou a vocês mesmos, vocês não podem ser meus discípulos. A Bíblia vai dizer, não é o pastor que está inventando, existem marcas bíblicas de um discípulo de Jesus. E a igreja primitiva crescia formando discípulos. Só que como todo crescimento, tem também seus desafios. E crescimento com gente, irmã Mônica, é desafio em dobro. Aumentou a quantidade de gente, aumentou a quantidade de problema. Ou de oportunidade, como a gente queira enxergar. Então eu quero dizer e declarar que o crescimento da igreja não é um problema, é um lugar de novas oportunidades. E onde é que a gente descobre isso? No restante do texto. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Deixa eu parar aqui e tentar te explicar algo. Ora, haviam aqueles que tinham sangue judeu, mas que já não praticavam não só a língua, mas o costume, a prática, a cultura judaica. Eles estavam já influenciados pela cultura grega. E aí a Bíblia vai mencionar esses judeus de fala grega, esses judeus que agora, depois de Atos 2, se juntaram à igreja, talvez já estavam nas sinagogas, já estavam espalhados aí, especialmente depois do cativeiro babilônico, esse movimento pós-exílio, até o salmo que mencionei, expliquei um pouco sobre isso. E tinha os judeus de fala hebraica, os judeus que praticavam ainda, não só a fala, os costumes, mas eram judeus também de sangue. É quase, se a gente quiser tentar entender um pouquinho, é o filho que tem sangue brasileiro, mas veio para cá, foi criado aqui, e aí já anda mais de Crocs do que Havaiana. Deu para entender? Facilitou a vida? E talvez vai falar com um sotaque mais americano ou português do que um brasileiro. Vai perder a beleza desse sotaque nordestino, irmã Mônica. Então era essa queixa, e aí um dos comentaristas que eu estava lendo, ele menciona que essa prática de assistência, Josi, ela acontecia da seguinte forma: na sexta-feira, logo cedo pela manhã, existiam funcionários da sinagoga, que eles ficavam responsáveis, digamos, pelo amor ao próximo. E aí, nessa prática do amor ao próximo, eles iam nos mercados, eles iam na casa, coletavam ofertas, e depois saíam distribuindo para quem precisava. E o grupo das viúvas, em toda a Bíblia, o órfão, a viúva e o estrangeiro, são grupos de necessitados que sempre tiveram atenção especial da parte de Deus, porque socialmente, culturalmente, havia uma certa dependência / exclusão delas. E aí essa distribuição acontecia, e para quem precisava de uma ajuda temporária, Fabrício, era dado, e para quem precisava, irmã Cleide, dessa ajuda mais recorrente, eles davam o equivalente a 14 refeições, 2 por dia. E aí na próxima semana renovava, e assim era ajuda constante. Mas essa distribuição às mesas também pode se referir a colocar mesmo o jantar e servi-las na mesa. O fato é que os judeus de fala hebraica estavam servindo a sua galera e abandonando as viúvas dos judeus de fala grega, e aí começou essa tensão. E aí aqui surge, tanto no verso 1 como no verso 2, uma expressão que é interessantíssima a gente guardar. O final do verso 1, ele vai dizer que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. A palavra aqui tem a ver com algo talvez que você já ouviu, se você vem há mais tempo de igreja, que é diaconia. O diácono, Luiz, você já ouviu essa expressão do diácono? Sem dúvida. A ideia da diaconia tem a ver com o serviço, com a ministração, com o ministério, com o auxílio.
Então essas viúvas estavam sendo esquecidas na diaconia diária dos alimentos. E aí o verso 2 vai dizer então que os 12 se reúnem, chamam os demais discípulos e dizem: não é certo negligenciarmos a diaconia da palavra, a fim de servir na diaconia, no serviço, a fim de mudar o foco somente para a diaconia das mesas. E aqui eu e você precisamos entender que não é sobre um ministério é mais importante que o outro, Fabrício, não é sobre a gente fazer uma coisa, é sobre que a gente não pode deixar a palavra e a oração para fazer isso, mas também nós não podemos negligenciar o serviço às mesas. Por isso que eu comecei dizendo que o crescimento, irmã Mônica, não é um problema, é um lugar de oportunidade, porque o aumento de discípulos na igreja era também um aumento de servos, era um aumento de homens e mulheres dispostos a servir. A no domingo passado, na hora do almoço, ela leu 1 Coríntios capítulo 12, fez até menção. A irmã Sara que leu isso também, acredito eu, no momento do nosso treinamento do Ministério Infantil. E 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 14, vai dizer que o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Ao aumento de serviço, foi proporcional, Ricardo, ao aumento dos discípulos. E o aumento dos discípulos era proporcional ao aumento dos servos. E o aumento dos servos significava que a diaconia, que o serviço, que o ministério ia continuar fluindo. E a prova que isso não é sobre um mais importante que outro, não é sobre as mesas não eram importantes, eles foram lá e escolheram alguém para servir as viúvas. Ora, olha o verso 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Esse ministério não é menos importante, não é sobre ir lá, entregar e dar as costas e qualquer pessoa pode fazer de qualquer jeito. Não, escolha alguém de bom testemunho. Ora, cheios do Espírito, fazendo menção ao Espírito Santo de Deus. Cheios de sabedoria, olha a importância desse ministério. Por isso, mais uma vez eu digo, não é sobre um é mais importante que o outro, é a seriedade, a relevância de ambos. Minha pergunta para nós como igreja, então, é como é que a gente vê os problemas? Ou os problemas? Como oportunidades? Como um conta comigo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu quero me envolver na obra, eu quero participar, eu quero resolver, eu quero cooperar. Ah, mas eu não tenho toda a capacitação, toda a qualificação. Meu irmão, bom testemunho, seja cheio do Espírito Santo e tenha sabedoria, vem servir. Vem abraçar, vem. E eu não estou falando só sobre a igreja local, é sobre o que Deus te chamou para fazer, onde Ele te posicionou. Lembra, a gente acabou de falar, os discípulos frutificam, onde o Senhor te chamou para frutificar? Na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Existem oportunidades de diaconia, de ministério, de serviço nesses lugares. O seu trabalho é um lugar de diaconia, sua casa é um lugar de diaconia, essa igreja é um lugar de diaconia, de serviço, de ministério. Então não apenas veja os supostos problemas como oportunidade, mas como está o nosso testemunho? Como está o nosso enchimento do Espírito Santo? Como temos caminhado? Será que temos caminhado em sabedoria? A palavra de Deus continua a partir do verso 4, dizendo o seguinte: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós como igreja, nós não podemos nos distanciar nunca do ministério da oração e do ministério da palavra. E é um grande desafio, porque a igreja ela cuida de questões físicas, materiais e acima de tudo de questões espirituais. E talvez no afã, no desejo
de resolver tantas outras questões de cunho material e prático, nós podemos ter uma tendência de esquecer da nossa vida espiritual. E nós não podemos nos apartar desse lugar da oração e da palavra. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava. Algumas expressões vão dizer, nós perseveraremos na oração e na palavra. E essa era uma característica da igreja primitiva. Atos 1:14, um pouco antes do que estamos lendo, Atos 1:14 diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Atos 2:42 vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 46 vai dizer, e perseverando unânimes todos os dias, no templo e partindo o pão em casa. Era uma característica da igreja primitiva. Romanos 12 vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então a igreja não pode se apartar desse lugar, mas a igreja somos nós. Então nós não podemos nos apartar desse lugar da oração e da palavra. E corremos esse risco, assim como a igreja primitiva, enquanto estrutura, corria, de resolvermos tantas coisas, de corrermos para colocar tanta comida na mesa, que damos as costas para o ministério da oração e da palavra. Ou só o pastor que passa por isso? Você começa o seu dia e começa a fazer coisas e a correr, e aí quando você vê, cadê o seu cuidado, a sua perseverança nesse lugar da oração e da palavra? Não tem como igreja, como instituição, segurar esse lugar da oração e da palavra sem pessoas. Igreja não é a estrutura. Igreja somos nós, o corpo de Cristo, um corpo cheio de membros, um corpo cheio de discípulos, um corpo cheio de diáconos, que dão bom testemunho, que são cheios do Espírito Santo, que caminham em sabedoria e que não se distanciam do lugar da oração e da palavra de Deus. Então minha pergunta agora para nós é, como está a minha e a sua vida de oração? Como está a minha e a sua vida de dedicação na palavra? Ora, voltando para o lugar de Mateus 28, fazer discípulos, ensinando a obedecer tudo que eu vos tenho mandado. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que ele mandou. Como vamos ensinar se não soubermos, né, irmã Sara? Difícil. Meu cunhado me ligou ontem, e ele começou a dar aula lá na Flórida. Foi dar aula de business. E aí ele me falou, não sei os temas exatos, mas ele falou assim, eu estou tendo que ensinar 3 áreas no business que eu nunca estudei. E eu estou tendo que aprender para ensinar. Claro! Como ensinar sem saber? Então como a gente vai ensinar eles a obedecerem o que ele mandou, o que Cristo mandou, se a gente não souber o que Cristo mandou? Mas também não é só saber e guardar para nós, ensinar. Por isso que Atos 5:42, preguei domingo passado, a igreja primitiva, Fabrício, fazia o quê? Todos os dias perseveravam no templo e nas casas, ensinando e proclamando Jesus, o Cristo. Ensinando e proclamando, então anunciando a boa nova, mas também ensinando. E eu volto para esse lugar, é isso que é fazer discípulos. É anunciar a boa nova, mas é ensinar. E para ensinar nós precisamos estar enraizados na palavra. Eu volto para a marca. Quem permanece na minha palavra, esse é o meu discípulo. É um clamor para nós, para frutificarmos discípulos. E para frutificarmos discípulos, precisamos nos manter nesse lugar. Que lugar, pastor? Da oração e da palavra de Deus. A igreja primitiva entendeu isso. Nós hoje queremos entender isso também. Nós, domingo passado, entregamos esses cartõezinhos. E está lá atrás, agora ali perto de onde ficam as águas. Um cartão de oração. Muitos de vocês pegaram. Quem já orou essa semana? Amém. Glória a Deus. Se você ainda não pegou, pega. Se você não preencheu, preenche. Se você pegou e preencheu e não orou, ora.
Oro pelas minhas sementes, familiares e amigos. Coloque aqui, parentes seus que você quer ver rendidos ao Senhor Jesus. Do outro lado, oro pelas futuras sementes, pessoas do meu círculo de contato, amigos, colegas de trabalho, pessoas que talvez você esbarrou, encontrou em algum lugar. Ora por essas pessoas. Ora por uma oportunidade de alcançá-las para Jesus. Ora para que elas se tornem discípulos, discípulas de Jesus. Começa nesse lugar da oração. Nós não podemos nos apartar do lugar da oração e do ministério da palavra. Como está na sua casa, meu irmão? Sua casa é um lugar de oração e de palavra? Se não é, que seja agora em nome de Jesus. Seus filhos orem e entendam a palavra de Deus. Eu falo com muito amor, para que a gente possa despertar para esse lugar. Os homens são escolhidos. Aqui há a lista de nomes gregos, afinal agora eram judeus de fala grega que iam servir as viúvas. E se você quiser depois, você pode pesquisar, mas não eram nomes hebraicos aqui a partir do verso 5, eram nomes gregos. Eles apresentam esses nomes, verso 6, eles impõem as mãos, eles oram. E aí o verso 7 vai dizer que a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha que maravilhoso, verso 7. A palavra de Deus que penetrava os lugares, a palavra de Deus que era espalhada, o espalhar de pessoas era um espalhar da palavra de Deus, Elga. Olha o poder de infiltração da palavra de Deus. A palavra de Deus ia crescendo, o número de discípulos, o aumento do número de discípulos é uma consequência do espalhar da palavra. A palavra de Deus é uma arma poderosa para a igreja dele. E quando eu olho, eu vejo que os sacerdotes, não pouco número, mas um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ora, os sacerdotes, nós estudamos hoje, quem estava na minha classe, a gente estudou hoje. Ora, eram eles que muitas vezes, especialmente no ministério do Senhor Jesus, que negavam que Jesus era o Filho de Deus. Que blasfêmia! Você falar que você é o Filho de Deus. Quando Jesus falou os eu sous em João, ora, essa imagem do eu sou era a imagem de Deus, Criador de todas as coisas no Antigo Testamento, e Jesus desejando se expressar dessa forma, que ousadia. E eles negavam Jesus. No ministério terreno de Jesus, a Bíblia vai falar, Mari, que eles não aceitavam Jesus com medo de serem expulsos das sinagogas, com medo de perderem um prestígio político, religioso deles, social. E agora, Luciano, olha o poder de infiltração da palavra de Deus, não um pequeno número, mas um grande número de sacerdotes. Deixa eu falar algo então para você, não existe nenhum coração que a palavra de Deus não possa penetrar e transformar a vida. Por isso que nós queremos estar nesse lugar da oração, dizendo, Senhor, transforma mesmo. Mas que coração duro, pastor, mas estou orando por tanto tempo, então eu conheço, não vai mudar. Meu irmão, se a palavra de Deus penetrar nessa vida, ele vai produzir mudança, ela vai frutificar em nome do Senhor Jesus. Não é a sua palavra, não é o seu convencimento, é a palavra do Senhor, viva, eficaz. Ora, ela entrou no coração não de um sacerdote, não de dois, não de três, dezenas, centenas, por que não dizer milhares. Um grande número de sacerdotes obedecia a fé, eles voltavam agora a sua vida para o que a igreja caminhava e pregava, para o corpo doutrinário agora da igreja, não mais a mera prática religiosa judaica, mas uma vida viva de fé com Deus. Você confia que a palavra de Deus pode transformar a vida de alguém? Você tem pessoas que você diz assim, meu Deus, eu acho que isso nunca vai acontecer. Declare a palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Diga, Senhor, que a tua palavra entre nesse coração. Começamos com um versículo, Henrique. Um verso compartilhado. E quando Deus faz a obra, esse verso faz todo sentido. Pode demorar um dia, um ano, 10 anos, a gente não sabe. Não é na nossa força, é a palavra de Deus. Por quem que você pode orar hoje? Por que você pode orar hoje para que essa palavra entre no coração? Por quem que você pode clamar?
Ou para quem você pode levar a palavra de Deus, para quem você pode espalhar, como diz o verso 7, assim a palavra de Deus se espalhava, para quem você pode espalhar. Quantas pessoas nós temos contato na semana que não estão sentadas aqui, e que poderiam estar? Quantas pessoas poderiam estar sentadas aqui ouvindo, mas que talvez não vão vir se você fizer um convite, vem para a igreja, mas que se você encontrar na semana, sentar para almoçar, sentar para tomar um café, abençoar, mandar um verso, começar a orar, a gente vai ver fruto. Romanos 10,14, como pois invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão são belos os pés do que anunciam boas novas. Eu quero te encorajar a voltar para esse lugar do cartão sementes. Se você ainda não pegou, pegue. Se você não tem orado, ore. Se você não preencheu, preencha. E eu quero clamar a vocês, meus irmãos, que nós sejamos uma igreja que multiplica discípulos de Jesus e que não se aparta do ministério da oração e da palavra, mas que também não negligencia o ministério das mesas e das viúvas. E o número de discípulos que cresce é o número de diáconos que cresce também. Nós somos servos do Senhor, nós somos filhos de Deus. A igreja do Senhor não para de crescer, eu te garanto disso. Nós vamos ser parte desse crescimento. O que aconteceu em Atos é verdade hoje ainda. O Senhor que acrescenta à sua igreja aqueles que são salvos. A palavra de Deus, verso 7, se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Eu quero dizer que isso acontece hoje também. A palavra de Deus vai alcançando mais lugares. E vai crescendo o número de discípulos, a despeito de toda perseguição, a despeito de todo mundo caído. O Senhor continua ganhando espaço aqui nessa terra. Minha pergunta é, Ele pode contar com você? Não é o pastor Abraão, é o Senhor está se movendo nessa terra, Ele pode contar com você. Ele pode contar que você vai ajudar a fazer discípulos, a formar discípulos, para que a igreja continue crescendo e alcançando o espaço que o Senhor Jesus tem para ela nesse lugar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A gente vai ver em Atos a perseguição, e como a igreja avançou. Eu declaro no nome de Jesus que a igreja do Senhor continua avançando e que a Igreja Batista Brasileira Central é parte desse avanço. Nós vamos nos envolver com a obra do Senhor Jesus. Que você seja um discípulo de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, que você saiba, Jesus vai ganhar o teu coração. Você vai render sua vida para o Senhor Jesus, não por força do pastor, mas porque no dia que essa palavra entrar no teu coração, ela vai mudar a tua história em nome de Jesus. Você que é discípulo, a pergunta é, você tem formado discípulos? Você tem feito discípulos? Você tem caminhado com alguém? Ao final desse culto eu vou refazer o convite que fiz no domingo passado, para que nós sejamos uma igreja que forma discípulos, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é viva, eficaz, que não para de crescer, de se espalhar, Deus. Mas eu oro, Pai, para que a tua igreja seja uma igreja que não apenas proclama, mas também ensina, Pai, a tua palavra. Como a igreja primitiva fazia, ensinava e proclamava Jesus o Cristo. Assim, Pai, como a igreja primitiva crescia em número de discípulos. Pai, nós não queremos ser, Deus, uma igreja simplesmente que incha, que tem pessoas e por isso nós estamos felizes no sentido numérico. Não, Senhor, nos importa vidas rendidas, homens e mulheres entregues ao Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que os lares sejam lugares, Pai, de formação de discípulos, Deus. Eu oro, Pai, para que essa igreja seja uma igreja que avança formando discípulos. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, para que aqueles que já entregaram a vida para o Senhor Jesus possam, Deus, despertar, meu Pai, para orar pela vida de alguém, para interceder pela vida de alguém, para ensinar, Pai, a vida de alguém sobre Jesus o Cristo. Desperta o nosso coração, Pai, usa a nossa vida. Meu irmão, se você ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, ao longo de todo esse culto, nós falamos o nome dEle, nós falamos a respeito dEle. Nós louvamos, nós ceiamos, nós ofertamos,
nós oramos, nós vimos o agir através de um casal que veio aqui à frente. Ou seja, o nome de Jesus em cada uma das nossas vidas está bradado. Por que não render a vida para o Senhor Jesus? Porque hoje não pode ser o dia da entrega total e plena. Eu oro no nome do Senhor Jesus, que hoje é o dia. Hoje é o dia da entrega, hoje é o dia da rendição. Que você possa lançar fora todo medo, toda apreensão, toda insegurança. A vida, ela só é plena quando rendida ao Senhor Jesus. É Ele que dá vida em abundância. Nosso propósito é viver para a glória dEle. Distante disso, nós vivemos sem propósito, meu irmão. Que você não se acostume com as pregações, que você não se acostume com vir à igreja. E que isso, na verdade, ao invés de aquecer o teu coração, esfrie o teu coração para se render ao Senhor. Renda-se a Ele hoje, em nome de Jesus. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de entregar a vida para o Senhor Jesus. Você já sabe o suficiente sobre Ele. Ele agora precisa saber que você entregou sua vida para Ele. Entrega a tua vida agora. Ora comigo dizendo: Senhor Jesus, eu rendo a minha vida a Ti. Eu rendo a minha vida a Ti, eu me entrego a Ti hoje. Eu me lanço aos Teus pés, eu me entrego a Ti. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, mas hoje eu me entrego a Ti. Se essa foi a sua oração hoje, meu irmão, sem medo, sem constrangimento, vem. Levanta o teu braço, eu queria te conhecer, eu queria te abraçar. Se hoje você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Se hoje você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Eu não estou aqui para insistir, para te obrigar, para te forçar. Mas eu estou aqui para te dizer: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Sem Jesus, o seu destino não é a eternidade com Deus o Pai. Somente em Jesus. Se hoje é o dia que você deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão, quero me alegrar contigo. Se não há, nós vamos louvar. E aos que já entregaram a vida para Jesus, faz um compromisso com Deus. Olha para o cartão sementes e lembra dos nomes, ora. Se você tem caminhado sozinho, não caminhe sozinho nem sozinha. Se você não tem frutificado, formado discípulos, se compromete com o Senhor Jesus hoje. Diz: Senhor, eu quero ajudar alguém, eu quero caminhar com alguém, eu quero apresentar Jesus pessoalmente para alguém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.